O ano 2000 anunciava o terceiro milênio. As criaturas esperávamos que a grande transformação programada se daria de imediato, que o terceiro milênio, o milênio das luzes, a nova era, traduzia todas aquelas bênçãos que anelamos durante os dias dolorosos do mundo de provas e de expiações. A Unesco, tomada por uma emoção incomparável, falou sobre a paz. Era necessário que a plenitude das nações e das criaturas repousasse na paz. A paz deveria ser o pilote básico das nossas buscas culturais. A criatura humana houvera atingido o ápice do conhecimento científico. Podia-se sonhar com as galáxias rodopiando no cosmo, mas também com as micropartículas agitadas pela mesma lei de gravidade nos seus mundos especiais. No entanto, a criatura da terra chorava e sofria, anelava por melhores momentos, buscando a cada instante algo que lhe pudesse modificar a estrutura íntima e oferecer o nível de natureza emocional equivalente àquelas conquistas tecnológicas. E para que as nações pudessem edificar-se, a Unesco escreveu um manifesto que publicou bem ao término do ano 2000. Nesse manifesto, esta Organização Mundial de Bons Serviços à Humanidade declarou que a paz tinha 5 características que deveriam ser preservadas pelas nações e, naturalmente, também pelos indivíduos. A primeira característica, o pilote essencial, é muito simples: respeito à vida. Se procurarmos Aristóteles, o grande discípulo de Platão, por sua vez discípulo de Sócrates, veremos que ele afirma ser a vida tudo aquilo que se move. Qualquer movimento indica vida. E essa vida manifesta-se desde as mudanças das moléculas minerais, adquirindo sensibilidade, passando pela vida vegetal, animal e humana, e atingindo nesse momento um estágio que pessoalmente denomino homos tecnológicos, em que a tecnologia prolongou os nossos dias de vida através da medicina, que conseguiu um verdadeiro milagre. A vida média do cidadão ateniense, por volta de Péricles, no século V a.C., era de 35 anos para a mulher, de 30 anos para o homem. As mortes eram tão naturais desde a infância como até hoje, porém, com uma precocidade inimaginável. E desde o momento em que Hipócrates, o pai da ciência médica, levantou-se para dizer que a razão de todas as enfermidades estava no próprio indivíduo, e asseverar que não havia doenças, havia doentes. Então, a contribuição de Hipócrates, Galeno, mais tarde em Roma, e desse exército de sábios que se apoiaram na tecnologia de ponta, a idade média da atualidade é de 85 anos para a mulher, que é frágil, e 80 anos para o homem, com algumas raras exceções, como é o meu caso.
Então isso nos ofereceu uma oportunidade brilhante de entender a vida nos seus mais profundos significados, mas ainda não equacionou aquelas 4 interrogações da filosofia grega: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Jesus esteve conosco, precedido de embaixadores desde Krishna a Siddhartha Gautama, desde os mais recuados pensadores da Idade da Caverna, quando adquirimos a humanidade, deixando de lado o homem primitivo para realizarmos este fluxo de evolução e nos encontrarmos neste estado de tanta beleza, mas de tanta dor. Porque a evolução tecnológica tem um caráter horizontal, enquanto aquela divulgada por Sócrates, na questão citada, 919 do Livro dos Espíritos, exige, acima de tudo, o noce te ipsum, o autoconhecimento, adotado hoje pela psicossomática, que vai demonstrar que realmente há mais doentes do que doenças. E na hora em que o indivíduo realizar esse autoconhecimento da finalidade da vida e das leis cósmicas que constituem o universo, ele naturalmente será feliz e a dor baterá em retirada da face do planeta. Então a primeira característica é respeitar a vida, sob qualquer aspecto que ela se apresente. E partindo deste respeito pela vida, evitar a violência. Qualquer maneira de violência, porque a criatura humana, no seu processo antropológico da evolução, mesmo na atualidade, ainda oferece predomínio aos instintos básicos: comer, dormir, reproduzir-se, sem ter feito o grande salto quântico das emoções transcendentais. Então é necessário evitarmos qualquer expressão de violência, seja ela mental, emocional, física ou social. Então a Unesco estabelece que a cada um de nós cabe a tarefa de preservar a paz, manter a vida através da paz interior, que é o alicerce básico para o nosso relacionamento social. A terceira característica, o piloti, é ser generoso. Curioso que esses pilotis levam-nos ao Evangelho de Jesus, mesmo do ponto de vista, e apenas nele, filosófico. Ser generoso, abrir a porta da alma para que a felicidade se adentre, ter a coragem de ceder, ter a audácia de perdoar, ter a grandeza moral de entender que o outro é nosso irmão, e na condição de nosso irmão, descende do mesmo divino genitor, a quem prestamos reverência e respeito. A quarta característica é muito delicada: ouça para compreender. Todos nós temos uma certa ansiedade para falar. Quando alguém nos vem dizer: eu estou necessitando, já sei, nem me fale, são dias terríveis, eu também estou à borda do precipício. E a pessoa diz: mas não era isso que eu ia falar, eu ia falar outra coisa. Ouça, dê ao seu próximo a oportunidade de falar, mesmo que sejam as missas, que para nós não tenham o menor sentido, mas para ele é fundamental. Para ele é fundamental.
enquanto estava assinando os livros, um senhor me disse muito rapidamente: minha filha suicidou-se. E eu me comovi, porque quando alguém se suicida, violenta as leis do código, as leis da vida. E olhando o semblante do pai, eu compreendi quanta dor está dentro do seu íntimo, que essas breves palavras de 10 segundos não puderam traduzir, mas que me penetraram profundamente, porque eu sei o que é alguém suicidar-se vinculado ao nosso coração. No dia 11 de novembro de 1979, eu era um adolescente de 12 anos, quando minha irmã se suicidou. E como meus pais eram analfabetos, e ela residia no sul do estado da Bahia, recebemos um telegrama. E como estava em casa eu, que me estava alfabetizando, li, e nunca mais aquelas letras de fogo saíram da minha mente. Que a família mande alguém. Nai Franco suicidou-se. Minha mãe me olhou e nunca mais ela sorriu. Desde 1939 até 1972, quando ela, desencarnando, me disse: meu filho, tudo o que você me disse é verdade. A vida prossegue de Nair está aqui. Venha, mãe, está dizendo-me, venha me acalmar as minhas dores. 33 anos se haviam passado. Venha catar cafuné na minha cabeça. Não aguento mais. E então, minha mãe me disse: eu me vou, meu filho, mas não te deixarei. Da nossa família, tu e tua irmã são os únicos membros que ainda estão na terra. Eu não vou te deixar a sós. Eu olhei aquele corpo frágil, de porcelana cristal, que se estava desfazendo, e disse-lhe com lágrimas: mãe, não volte. A senhora sofreu tanto na terra, nunca desfrutou de determinadas regalias, e os bons espíritos sempre me disseram que a senhora irá para um lugar maravilhoso, um abençoado, rico de dádivas. Não volte. Mas, meu filho, qual é a mãe que tem coragem de deixar a sós o seu filho, a sua irmã, que é bem mais velha do que você? Eu era o caçula. Também logo mais virá, e você ficará sozinho. Eu disse: não, mãe, a minha família é muito grande. Eu tenho irmãos em muitos países do mundo. Tenho almas que oram por mim, e não tenho o meu sangue, mas tem a nossa fé, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ela era uma mulher tão extraordinária, que depois de desligados os aparelhos, ela ainda me disse assim: Di, você quer discutir com sua mãe na hora da minha morte? Eu vi que era uma chantagista, e ela partiu. Exatamente 8 dias depois, eu me encontrava numa cidade do Paraná, chamada Castro, e diante de um imenso auditório, eu falava da imortalidade da alma, quando ela me apareceu, tão subitamente que eu me assustei. Eu estava com o tema, e a vi perfeitamente, com o vestido cujo tecido lhe houvera dado, e minha irmã construíra um vestido para ela, que eu vesti uma vez única, para tirar uma foto, e guardou para ser sepultada com ele. Então ela estendeu os braços, e eu quase perdi a voz: mãe, fale, meu filho, diga a eles que ninguém morre. A vida é eterna. Fale, meu filho, que a morte
É um suave adormecer para despertar na região que cada qual construiu durante a viagem na Terra. E eu penso que aquela foi a palestra mais profunda que eu enunciei nesses últimos 85 anos. E nunca mais ela me abandonou. Todos os dias, quando eu desperto, ela me aparece sorrindo e pergunta: Di, já orou? Eu digo: mãe, eu estou chegando agora. Ore, meu filho, você vai viajar com o sol e talvez não alcance o anoitecer. E quando me vou deitar, às vezes cansado de dias muito longos, ela me aparece e me pergunta baixinho: meu filho, já orou? Eu digo: mãe, o meu dia foi uma prece, mas ore, porque você não sabe se vai retornar ao corpo. Às mães, aos pais que viram partir seus filhos na direção da imortalidade, tenham coragem, eles esperam por nós. Esta moça, que eu pedi o nome do pai para orar por ela, apareceu-me aqui enquanto Nando Cordel cantava e me disse: diga a papai que eu não me suicidei exatamente, eu tinha um transtorno. Os guias espirituais falaram-me agora que eu estou despertando, que eu tinha um transtorno. Eu estava à borda de um transtorno que me tirava a razão de viver. E então a entidade que a acompanhava falou borderline. Ela era portadora de borderline e está muito feliz com os planos do Pai, que deseja salvar outras vidas, programando uma atividade dessa natureza para salvar outros corações. Aprenda a ouvir para poder manter a paz. E logo depois, um quinto piloti da Unesco. E esse piloti tem um caráter especial, porque ele diz: preservar o planeta. Nós que estamos envenenando com gases o nosso planeta, que o desmatamos impiedosamente, que o incendiamos, que desvairadamente penetramos nas suas entranhas e destruímos a atmosfera com tóxicos, mas não apenas tóxicos da natureza, tóxicos mentais, com o nosso desrespeito à vida, com o nosso desamor, com o nosso sentido ególatra. E Allan Kardec já informava que o maior inimigo da criatura humana chama-se egoísmo. E o seu irmão salvacionista, altruísmo. Então, preservemos o planeta, plantemos uma árvore, e já que vamos plantar uma árvore, que seja frutífera, para poder dar sombra, lenho, agasalho, flores e alimento para a humanidade. E o sexto item: refazer, nascer a ternura, compreender a solidariedade, refazer a solidariedade, porque alguma vez nós já fomos solitários e agora esquecemos de ser solidários. É necessário que tenhamos a solidariedade, porque quando solidamos a alguém, nós estamos também acompanhados de alguém. Então a paz é uma necessidade para agora. Não planejemos a paz para o próximo ano ou para a data de aniversário. Sintamos a paz agora, porque estamos num tempo de paz. Porque a paz verdadeira entre as nações é o interregno entre duas guerras, em que ambas as nações armam-se
para destruírem-se e assim manterem a paz sobre os escombros. Um notável pensador protestante estabeleceu que para lograrmos esse desiderato, temos que aplicar o amor preconizado por Jesus Cristo, o homem que dobrou a história da humanidade aos seus pés, o maior vulto da humanidade em todos os tempos. A biblioteca do Senado norte-americano escreveu que o ser mais biografado da Terra foi Napoleão Bonaparte. A seu respeito, até o ano 2010, foram escritas aproximadamente 250 mil biografias. Mas sobre Jesus, já foram escritas quase 500 mil biografias. De todo Jair, não importa se ela foi positiva ou teve um caráter destrutivo, se ela objetivava da vida ou se ela estabelecia proposta de escombros. Mas foi ele o ser mais notável que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, os pilotis da paz são essenciais para a nossa felicidade, mas para podermos meditar sobre eles, eu me recordo de um pastor protestante norte-americano, Brian Dent, que escreveu um livro extraordinário que se chama Perdão Radical. Nós dizemos que perdoamos e guardamos um certo ressentimento, porque nos ensinaram que perdoar é esquecer a ofensa. E isso é uma proposta impossível, porque para esquecer não depende de nós, depende da memória que nós temos. Portanto, psicologicamente, perdoar é não devolver a ofensa. E perdoar é um ato de memória que só o tempo pode definir. Quanta coisa gostaríamos de esquecer e não logramos, e quantas outras gostaríamos de lembrar e não conseguimos. Então ele escreve nesse livro Perdão Radical para salvar a nossa sociedade. Estamos no mundo em um momento de grande significado. A guerra, o monstro da guerra, devorador, ameaçando de uma guerra nuclear, que vem sendo levada como uma estratégia militar pelo homem que pretende governar o mundo, penso. E a ameaça terrível de novas pandemias. Esquecidos, porém, da pior contaminação, que é a de natureza moral. Olhemos a sociedade, faça o que quiser, mas deveriam acrescentar, e suporte o que vier, porque a causa cáusica do universo é a energia, e os físicos quânticos estabelecem como entender que é uma massa de energia, repentinamente condensou-se, e ao condensar-se, havia duas partículas que se chocaram, o Big Bang, e a partir desse momento, há 4 bilhões de anos, essa explosão expandiu-se e continua expandindo-se. Sir James Jeans, astrofísico inglês, costumava dizer: nós, os cientistas, achávamos, a princípio, que o universo era uma máquina, mas agora todos estamos certos que a máquina é um pensamento, porque o universo tanto se expande como se contrai. É um ser vivo, e são equânimes e idênticos, todos em fazer a mesma pergunta. Muito bem, havia
então há uma causalidade absoluta que a física das probabilidades ainda não pôde interpretar. Chamemos causalidade inicial, causa de todos os fatores, mas chamemos Deus, Jeová, ou qualquer outra palavra com um significado bem diferente uma proposta da outra. Então, nesta obra memorável, o extraordinário pastor descendente de poloneses estabelece que é fácil ter paz. Perdoe. Simplesmente dê ao outro o direito de ser como ele é. Todos nós andamos procurando a pessoa perfeita para nos unirmos. Só que a pessoa que consideramos perfeita também está procurando o outro perfeito para se unir. Daí necessitamos, acima de tudo, de entender que cada qual é qual. Não existem no universo duas coisas absolutamente iguais. Nem as folhas das árvores. O notável diretor do Museu de História Natural de Nova York assevera que não existem em todas as florestas do mundo, ou em todas as matas, ou em todo o quintal, duas folhas absolutamente iguais. Tudo é sui generis. Até mesmo nas fichas de dactiloscopia, as impressões digitais já não significam tanta diferença, mas sim a íris ocular. Até a ciência descobriu outra originalidade para mostrar que cada quem é a soma dos seus processos evolutivos. Então tem o direito da sua própria manifestação perfil, das suas características absolutamente de identificação entre o ego e o self. E o objetivo da vida física, da reencarnação, é integrar o ego no self, que também é um ego de natureza transcendental. Desta forma, ele coloca no seu livro uma das páginas que mais me comoveram durante a minha já longa existência. Certa feita, durante a Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração nazista, reservado para a morte e os trabalhos forçados, um homem admirável estava ali na sujeição. E, por ironia, na entrada do campo estava escrito em alemão: o trabalho dignifica, só que aquele trabalho matava. Quem atravessava os portões não saía ileso absolutamente. Todos tinham que morrer, pelo excesso de trabalho ou nas câmaras de gás. E aquele homem, que tinha uma família muito querida em Viena, e que fora mandado para o campo de concentração, vira quando em Auschwitz, a sua mulher entrou imediatamente na câmara de gás. Seu filho, seus pais, e quando ele conseguiu sobreviver, descobriu que 87 pessoas da sua família foram assassinadas no Holocausto. A dor, o ódio, a mágoa do nazismo e dos alemães em geral era terrível no seu coração. E de repente, quando ele estava trabalhando, uma enfermeira cercou-se e perguntou-lhe: você é judeu? Sim. Com muito orgulho, eu sou judeu. Então me acompanhe. Não lhe deu outra explicação. Ele estava trabalhando na reconstrução de pavilhões que foram bombardeados pela Inglaterra. E atravessou uma ala, atravessou o cemitério dos nazistas do campo que morriam. E ficou surpreso, porque em cada sepultura havia um girassol, uma planta. E ele teve uma reação: que desgraça! Para os miseráveis, um girassol. Mas para mim, uma vala comum, a cinza atirada em qualquer lugar.
para nós. E foi amargurado, atravessando os escombros do campo, até uma ala que estava em escombros terríveis, mas onde se encontravam pacientes nazistas que estavam morrendo. O odor pútrido da carne humana espalhava-se, mas ele estava acostumado ao odor dos corpos queimados, que, segundo aqueles que já assistiram, é terrível, é tóxico, envenena o corpo, mas também a alma. Então ele foi levado até um soldado que estava com o rosto coberto de ataduras, menos a boca, o nariz e um dos olhos. E então ela disse: ele quer falar com o judeu, ouça-o. Ele então puxou uma cadeira que ali estava e olhou. O rapaz era muito jovem, estava destroçado. Estilhaços de uma bomba acabaram com a sordidez da sua posição. E o rapaz estava na pré-agonia. E perguntou-lhe se ele falava alemão. Ele disse que sim. Era de origem alemã, na Áustria. O rapaz lhe disse: mas você é judeu? Sim. E ainda existem judeus? Sempre os existirão. Como os grãos de areia das praias do mundo, os filhos de Yahvé estarão no mundo. E olhou com desprezo aquele que era a raça ariana, aquele que ia viver 1000 anos. Hitler havia prometido que o nazismo duraria 1000 anos. Não durou 40, porque existem leis soberanas, impalpáveis, reais, que administram o universo. Então o rapaz disse: eu tenho que fazer uma confissão. Eu estou morrendo. Dê-me um pouco de água. Havia um copo sujo, com água, moscas, gritos, ululantes, desespero, choro. E ele pegou o copo com água e náusea e deu ao bandido para que bebesse. Fez uma pausa. Eu sou das tropas SS, as tropas de elite. Eu quero lhe pedir um favor. Eu quero lhe pedir que depois que eu morra, bem, eu nasci na cidade de Estugarda. É uma cidade perto da Floresta Negra, de rosais permanentes, de perfume no ar. E um dia, quando eu era criança, eu também amei um judeu. Meus pais eram católicos. E minha mãe me colocava com as mãos juntas para falar aquele judeu da cruz. E eu até o amei. Amei. Foi quando veio o regime. E minha mãe dizia: Hitler é inspirado por forças satânicas. Tenha cuidado, meu filho. Você é tão jovem, aos 12 anos de idade. Você é tão jovem. E foi passando o tempo, e nós continuamos católicos. Mas quando eu completei 15 anos, eu fui ouvir um discurso de Hitler em Hamburgo. Ele falou a 50.000 jovens. Inesquecível. Ele nos hipnotizou e disse que nós éramos a Alemanha do futuro, o futuro da humanidade. Você é judeu? É judeu? Sim, eu sou judeu. E então aquele homem me hipnotizou. Ele dizia: espalhem o ódio, por onde passarem, deixem pegadas de ódio. Não necessitamos da compaixão de ninguém. As nossas botas esmagarão as serpentes da humanidade servil. E eu me apaixonei, e sem avisar os meus pais, eu me registrei na juventude hitlerista. Logo depois,
fui convocado para servir. Aos 18 anos, eu tenho 21, eu me tornei membro da SS. Persegui judeus, matá-los desapiedadamente. E então, fui colocado numa tropa de elite. E matei o que pude. Recebi condecorações. Eu quero lhe dizer que a minha pensão eu vou dedicar a você. Aqui está a minha corrente. Eu gostaria que depois que eu morra, hoje ou amanhã, você fosse visitar minha mãe. Ela não sabe que eu me tornei um sicário. Ela ainda acha que eu sou um bom rapaz. Mas eu matei centenas de pessoas pelo crime de pertencer a uma outra raça. Eu nem sei se pertencia a outra raça. Mas eles foram denunciados e matamos. Mas agora eu estou pensando diferente. Alguém me falou daquele judeu que morreu na cruz. Aquele judeu que perdoou. E então, eu queria lhe pedir, depois que eu morrer, você me faria um favor? E se eu morrer, não podemos fazer nada. Com certeza você vai morrer, ele disse. E eu então retrocedi na cadeira para não esbofetear o miserável, apodrecendo em vida, e o orgulho ainda dentro dele. Diga à minha mãe que eu morri cristão, que ela tenha a ilusão de que eu amei. Não conte a ela. Diga que foi a última pessoa que falou comigo. Mas eu quero lhe narrar a razão por que me veio essa decisão. Há 6 meses, nós chegamos a uma aldeia. Era madrugada de Natal. Então despertamos toda a aldeia. Nossos blindados cercaram a entrada e a saída das muralhas. Era uma aldeia de 300 pessoas. E acordamos todos ao som de canhões e ao estilete das nossas baionetas caladas. E levamos todos para o pátio. Nevava. Eram homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, todos. E o nosso comandante olhou em volta e viu uma casa de madeira de 3 pisos. Então perguntou se por ali haviam passado inimigos do Reich, do Hitler. E eles disseram que não. Mas quem acredita em judeu? Então colocaram todos dentro da casa. Todos. Eles foram entrando, foram enchendo a casa, o andar superior. Prendemos as janelas, apregamos-las, jogamos gasolina, incendiamos a casa. Um espetáculo extraordinário. Eu estava embaixo com o rifle e a pistola. E então ouvimos aquele povo gritar, o horror, o desespero infamante. Nós ouvimos correr para todos os lados e eles foram subindo. Chegaram ao 3º piso. As labaredas os acompanharam. Então de repente apareceu da janela um homem que estava com uma criança nos braços. Ele estava em chamas, cobriu o rosto do filho e saltou. Eu dei o tiro e ele morreu antes de cair do chão. Aí apareceu uma mulher, a esposa, certamente, que também saltou. Nesse momento, apareceu uma criança, olhou para mim, nossos olhos cruzaram-se. Ele ficou me olhando demoradamente.
Ele pedia socorro sem palavra, mas eu olhei. Ele então saltou e eu dei-lhe o tiro e ele caiu aos meus pés com os olhos abertos. E aqueles olhos estão abertos dentro de minha alma a partir daquele momento. Eu mudei. Ele me pedia, devia ter 6 anos, podia até ser meu filho. Eu tenho 21 anos. Eu não tenho paz e estou morrendo. Então eu quero pedir-lhe um outro favor para você poder executar o segundo. Você me perdoa? Em nome dos judeus, você me perdoa? Perdoa aos crimes que eu pratiquei? Então eu olhei para ele, não disse uma palavra. Ele gritou, tome as minhas credenciais. Eu peguei, porque ele ia morrer. E ele gritou, você vai visitar minha mãe em Estugarda? Você vai me perdoar? Eu não disse uma palavra. Ele morreu naquela noite. A guerra terminou. E eu sobrevivi. E fui a Estugarda, a cidade em que ele viveu. Falei com a mãe dele. Eu fui a última pessoa que conversou com seu filho. Ela disse chorando, era um bom rapaz. As mães são assim. Eu então olhei bem para ela, meneei a cabeça também, mas não disse nada. E não perdoei. Entrei no grupo de perseguição aos nazistas. Mais tarde, eu fiz parte do sequestro de um dos piores nazistas, Eichmann, que havia fugido para a Argentina. Nós, judeus, fizemos o maior sequestro do mundo em Buenos Aires. Descobrimos que o assassino de mais de 100.000 pessoas, 100.000 pessoas, era agora cidadão argentino, mudara de nome. Mas nós descobrimos, nossa polícia secreta descobriu. E o levamos preso a Tel Aviv. Um avião especial decolou de Buenos Aires, sem a torre de controle saber. E nós fizemos o julgamento do bandido. Quem diferente dizia, eu não sou culpado, eu sou inocente, eu cumpria ordens, eu oferecia os veículos para levar os miseráveis para os campos de concentração, para a morte. Foi condenado à morte, foi enforcado, e eu me vinguei, e até hoje ainda estamos procurando Mengele, o doutor Mortes, que morreu aqui no estado de São Paulo, bem próximo da capital, porque a maioria deles fugiu para a América Latina, para a Bolívia, Brasil, Argentina, para os países do oeste europeu. E então eu fiz parte dessa comissão, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não perdoei. Você perdoaria? É a pergunta que eu deixo no ar. Alguém aqui perdoaria os judeus, na condição de judeus, perdoariam aos nazistas pelos crimes hediondos que praticaram?
Então o perdão tem que ser radical, totalmente radical, como ensinou Jesus na cruz. Perdoai-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Então a questão da paz é muito importante, porque ela diz respeito a cada um de nós, e só haverá paz no mundo, como escreveu Nando Cordel, que a paz do mundo começa em nós. Não há governo que nos possa dar paz. Pode dar estabilidade econômica, estabilidade social, cultural, as coisas de fora, mas a paz tem que nascer do coração. Semelhante àquele homem singular que esteve contra a tradição do olho por olho, do dente por dente, a figura incomparável de Jesus, que até hoje ressoa na acústica das nossas almas. Atingimos as mais elevadas conquistas do pensamento teórico, do pensamento mecanicista, mas ainda não perdoamos, não tiramos o ressentimento e desejamos ter paz, mas essa paz que é uma ilusão. Por isso que, ao ler o título do seminário, quando o presidente desta casa me convidou, Tempo de Paz, não tive dúvida em aceitar, mesmo com dificuldades de saúde, para dizer que a paz é essencial, através do perdão incondicional entre as criaturas humanas. Todos erramos, todos nos equivocamos, todos temos sede de paz. Mas este perdão que propõe o notável Simon, que Wiesenthal de maneira nenhuma ofereceu, tem um significado para perdoarmos também, olharmos para trás e perdoarmos as anfractuosidades do nosso coração, perdoarmos os nossos equívocos. Nós não temos passado, diz a física quântica que só existe o hoje, o agora, esse momento que daqui a pouco é ontem, mas que daqui a pouco é o amanhã que já chegou. Então nós somos pessoas deste momento. Comecemos a esforço a perdoar-nos a nós mesmos. E digamos para nosso consolo, não tive outra alternativa. Aquelas circunstâncias aziagas, aqueles valores levaram-me a essa atitude da qual me arrependo profundamente. E como estamos ainda no corpo, transitamos na massa celular, nós temos tempo de avançar com grande altivez na direção da nossa paz interior. Conforme disse Jesus, eu vos dou a minha paz, não a dou conforme o mundo a doa, dou como somente eu posso dar. Durante anos, eu me dobrei sobre esta frase do Evangelho para saber qual era a paz do Cristo, como era. Eu desejava tê-la no ádito do meu coração. Experimentei vicissitudes, porque numa existência muito longa, nós passamos por quase tudo. E elegi o silêncio do perdão, da compreensão, para poder sobreviver. E espíritos amigos generosos, ao balbuciarem palavras de consolo juntos ao meu coração, toda vez que eu estava exigente demais para comigo, disseram-me, seja tolerante. Um dos itens dos pilotis da paz, seja tolerante para as suas imperfeições. Tenha coragem de trabalhar as anfractuosidades do seu caráter e de melhorá-las. Cada dia
deixe uma semente. Nunca permita que uma pessoa se afaste de você sem que não leve um pouco da sua paz interior. Nunca permita que alguém possa passar pelo seu caminho e não levar um pouco de você. Um sorriso, um aperto de mão, uma boa palavra. Os espíritos da luz asseveram neste momento que a nossa irrestrita confiança em Deus deve prevalecer na pátria do Cruzeiro, porque Deus é o nosso Pai de todos nós, de um lado e do outro, e que a barca terrestre é comandada por um nauta que a levará com segurança ao porto do seu destino. Sejamos então felizes, não deixando que ninguém roube a nossa paz. Quando Gandhi estava falando da sua biografia, ele então disse que era um homem muito feliz, que tinha paz. Então o repórter disse: mas como, Mohandas? Eu tive a ocasião de ver você apanhar até cair, levantar e apanhar até cair. Ele disse: mas bateram no meu corpo? Mas o meu corpo não sou eu. Ninguém bateu em mim. Eu não deixei que o mal dos maus me surrasse. Eu continuei idealista. E foi por isso que libertei esse derramamento de sangue. 700 milhões de pessoas, através de ahimsa, da não violência. Foi através dessa não violência que eu consegui o sublime milagre de manter a paz. Então eu vos deixo a paz do Cristo. E mesmo que algum conflito, alguma dificuldade chegue, aceite cada qual como sendo instrumento de burilação, de lapidação do ser interior, e avance, perdoando-se e de imediato perdoando a todos aqueles que pensam em nos ofender. Não deixem ninguém magoá-los interiormente. E se for possível, comece a orar por aqueles que não gostam de nós. Eles não sabem o que estão perdendo, porque nós somos ótimos amigos. E se eles quisessem ser nossos amigos, seria bom para eles, porque nós somos leais, nós somos cordatos, ou pelo menos tentamos. Mas acima de tudo, porque nós estamos querendo ser espíritas, seguir a tradição da doutrina espírita, a codificação kardeciana, não nos deixarmos influenciar pelas sereias da ilusão, pelas fantasias das imaginações, pelas ideias que se transformam em apêndices e desejam colocar na claridade sublime da doutrina espírita, que a mim arrancou das garras da loucura, porque não fosse o Espiritismo que me atendeu aos 4 anos de idade, não fosse a mediunidade abençoada pelas claridades do Livro dos Médiuns, e certamente teria passado a vida no cárcere, fosse ele policial ou da psiquiatria. Mas então Deus me permitiu assumir a honra de experimentar a dor durante 40 anos da perseguição de um espírito que me detestava, que era cruel comigo, que me apareceu a primeira vez quando eu tinha 7 anos. Eu me estava banhando e ele me apareceu e me disse assim: eu vou te matar. Eu não entendi nada. Então disse a minha mãe: mãe, eu estava banhando-me quando um sacerdote de tal religião me apareceu e disse que vai me matar. Era uma mulher extraordinária. Ela pôs a minha mão na cabeça, a sua mão na minha cabeça, e disse assim: que bobagem, não é de... Ele é morto, então ele não pode lhe matar.
E se você morrer, vai continuar vivendo, ele vai ter que lhe aguentar. Tenha paciência, meu filho. Esse espírito tinha um semblante tão enigmático que mais tarde eu assisti uma película cinematográfica chamada O Máscara de Ferro. E aquela máscara que colocaram no rei e colocaram no castelo em Marsella, e que é a história apresentada no filme, me impressionou, porque era uma máscara de ferro, não tinha emoções. Esse espírito não tinha emoções, ele só me dizia assim: eu te odeio. E criou situações embaraçosas, situações tão complicadas. Ai, se nós entendêssemos como interferem os espíritos em nossas vidas, como mudaríamos o nosso comportamento mental. Ele me criou situações muito difíceis, mas que eu suportei sorrindo e não consegui odiá-lo, consegui antipatizar, que era o começo do ódio, mas da simpatia, da antipatia. Foi passando o tempo e 40 anos depois, eu estava na Mansão do Caminho, quando de repente o porteiro me chamou e disse: ai, tio Divaldo, eu tenho aqui uma senhora com uma criança que está morrendo, e ela veio pedir comida, para o senhor fazer alguma coisa. Ele me levou à portaria e eu vi uma cena deplorável. Uma senhora humílima, nos braços, uma criança esquálida, ofegante, morrendo. Ela disse assim: é minha filhinha, ela está morrendo. Me disseram que o senhor podia me ajudar. Eu digo: claro que posso. Venha comigo. Eu levei ao ambulatório médico ao lado, chamei um filho meu que é médico, um filho adotivo, e ele disse: tio, estou morrendo à fome. E ela disse: minha filha se alimenta de sopa de papelão. Ela recolhia os papéis das latas de lixo, e aqueles dos restaurantes ela tirava gordura, fazia sopa do papelão para ela e para a criança, até que já não tinha mais forças. Então foi até lá. Eu fiquei molhando leite com algodão e passando nos lábios da menina. A meninazinha foi recuperando, adormeceu. E eu disse para ela: a senhora gostaria que eu tomasse conta de sua filha? Pelo menos durante um tempo. Ela disse: ai, eu estou morrendo, seu Divaldo. Tome conta de minha filha. Eu digo: de você também. Você é minha menina. Você deve ter uns 30 anos. Ela disse: 28. Eu digo: a idade de mulher eu descubro mesmo, não tem jeito. E então sorrimos. Hospedei-a, cuidei da filhinha. A filhinha cresceu, hoje é avó. Mas, quando colocamos na enfermaria do nosso serviço médico, eu saí para ir à casa. É um edifício distante da casa em que eu resido, 100 metros. E na hora que eu fui chegando à porta, eis que se me apresenta o Máscara de Ferro. Eu disse: ah, meu Deus, que hora errada. Eu com tanta preocupação. Ele me apareceu e me perguntou: você vai amar aquilo? Eu disse: pelo menos respeite a vida, aquela criança. Claro que eu vou amar. Mas você é capaz de amar aquele lixo? Eu digo: mas não é lixo, meu amigo. É uma alma que Deus mandou para mim. Então, pela primeira vez, eu vi que ele chorava. Eu fiquei surpreso. E ele me disse: Divaldo, ele só me chamava o monstro. Divaldo, se tu fores capaz de amar aquela que foi levada agora, eu sou obrigado a te amar também, porque aquela é minha mãe, que Deus mandou para os teus cuidados. Eu então sorri para ele e disse assim: ah, é sua mãe? Vou aproveitar para descontar dela o que você me fez nesses 40 anos. Ele ajoelhou-se: você não fará isso? Eu disse: claro que não. Ela será uma filha do coração.
e registrei-a como filha. E a partir desse dia, ele mudou e contou a história da nossa animosidade. Ia há aproximadamente 400 anos, quando numa função eclesiástica, eu assinei um documento que o levava à fogueira, e ele não me perdoou. Embora eu fosse somente aquele que deveria examinar os processos e dar encaminhamento. Mas isso não importa. O que importa é que ele se tornou meu amigo de tal maneira que muitas vezes nas palestras, como agora, ele me aparece sorrindo, me inspira, porque tem cultura. Ele reencarnou mais de uma vez nesse período, mas o ódio permaneceu no coração. E agora ele me pede: mas Divaldo, por que você não se casa para eu nascer através de você? Eu digo, nem na outra reencarnação, meu irmão. Apesar de que hoje, aqui na fila, eu fui pedido em casamento. É o casamento das almas, é o perdão radical. Perdoei-o, ou melhor, não perdoei, porque ele nunca me ofendeu. Ele foi o instrumento da lei para trabalhar as minhas imperfeições. As dores que me infligiu foram bênçãos, porque eu adquiri experiência, adquiri tranquilidade, e aquela paz que o Mestre dá, estou quase alcançando-a. Porque a paz não é a estagnação, não é o pântano. A água parada do pântano tem morte lá dentro. É a dinâmica, é o trabalho do bem, é a dedicação ininterrupta em favor das criaturas humanas, é tornar a terra o grande paraíso, a Shangri-La das tradições literárias. Então estamos em tempo de paz, não posterguemos, aproveitamos a oportunidade, digamos, meu Deus, como eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida. Muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta vida, da outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram nos olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, pela voz que o teu nome profere em dulce emoção. Mas diante da minha melodia, eu vejo na terra aqueles que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Eu sei que na outra encarnação eles também falarão. Muito obrigado pelas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos dos adeuses, mãos de filosofia, mãos de ternura, mãos de analgesia, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor,
porque eu posso andar. Eu tenho a certeza de que existem na terra aqueles que são aleijados, amputados, marcados. Mas depois desta existência, eles poderão dançar no teu reino de bênçãos, em que se vive de amar. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar, um doce cantinho. Não é importante que seja um palácio, que seja uma mansão, seja lá o que for, mas onde exista a lei de amor, amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, de amigo, onde exista a ternura do bem e onde possa o coração permanecer com profundo sentimento de amor a Deus. Muito obrigado, pois. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por vossa atenção. Muito obrigado.